Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos com tantas pessoas queridas e ficamos muito felizes também quando chegamos aqui e vemos rostinhos diferentes, né? Rostinhos que a gente percebe que está frequentando a casa pela primeira vez, está fazendo uma visita. E então nós desejamos uma boa noite aos companheiros que estão nos visitando. Dizer a vocês que sejam muito bem-vindos. Depois nós vamos até vocês para saber os nomes, de onde são. Ele eu conheço. De vista, conheço. De trabalho, né? E é isso. É muito bom e que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês gostem, né, da nossa casa e possam estar conosco muitas outras vezes, tá? E sempre que vê alguém com essa blusinha aqui, ó, pode contar que é trabalhador. Mas hoje tem um monte de gente que está sem a blusinha, mas é tudo trabalhador da casa. É só chamar que a gente está lá. Hoje nós vamos pedir à nossa companheira Rogéria para fazer a leitura da mensagem e depois nós vamos passar de Jorge para Jorge. A prece inicial, quem vai fazer é o Jorge. E depois a nossa palestra, quem vai fazer é o Jorge. Então temos o Jorge Cardoso na prece inicial e em seguida teremos o nosso companheiro Jorge Marques, lá do Allan Kardec de Saquarema, aproveitando para mandar o nosso abraço carinhoso aos amigos, os companheiros de Saquarema, do Allan Kardec, e agradecer de liberarem o Jorge para estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, tá? Vou passar aqui para a Rogéria. Pode vir. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel. Quando há luz, o amor do Cristo nos constrange. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação de existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estatuário maravilhoso onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem maior. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue a estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo,
vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Boa noite, meus irmãos. Vamos, nesse instante, nos prepararmos para a nossa prece inicial e vamos, para tal, buscar a imagem meiga, serena do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Vamos projetando essa imagem amiga. Vamos observando Jesus vindo em nossa direção, com as suas mãos estendidas, nos dizendo: segue-me, filho querido. E vamos falando com ele: Senhor Jesus, aqui estamos, reunidos nesta casa de caridade em teu nome, encarnados e desencarnados. Aqui estamos, Senhor, trazidos pela nossa vontade, o nosso desejo sincero de reflexão quanto aos teus ensinamentos. Permita, portanto, Senhor, que os teus mensageiros, os amigos espirituais, possam se acercar de nós e nos ajudar, Senhor, de maneira a boa compreensão do que o nosso irmão nos trará para a reflexão nesta noite. Senhor, te rogamos também pelos nossos irmãos que por alguma razão não puderam estar conosco. Sejam eles também envolvidos pelos amigos espirituais de nossa casa. E assim, Senhor, bênçãos e luz a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados. Fica conosco, Senhor, e que em teu nome, e sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Muita paz. Graças a Deus. Então, obrigada, Rogéria, obrigada, Jorge. Vamos agora convidar o Jorge Marques, que vai estar estudando conosco o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai, que fica no capítulo 3. Jorge, todo seu. Tá bom. Oi. Boa noite. É muito bom mais uma vez estar de volta aqui no Grupo Espírita Nosso Lar. Não me lembro se da outra vez estava tendo transmissão ao vivo e agora eu acho que não. Eu já estava ali tentando roubar o TI de vocês, estava tentando convencer o Léo que Saquarema é um bom lugar para se viver, mas ele falou que não sai daqui por nada. Até desencarnado ele vai querer continuar aqui no nosso lar, mas que vai dar uma força lá para a gente na SEAC, lá em Saquarema, porque o trabalho dele aqui impressiona, muito bom. Parabéns, Léo. Gente, vamos dar continuidade a fazer a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu falo apresentação, é apresentação mesmo, porque eu estava aqui conversando que o palestrante de verdade é aquele que tem um magnetismo de só pela sua presença, com a sua oratória, prender a atenção de todos. Eu não tenho essa pretensão, essa
Aqui eu faço uma exposição do conteúdo do livro. Faço recurso audiovisual, faço meus comentários e agradeço pela atenção que vocês dão, inclusive a oportunidade de eu poder vir aqui falar daquilo que eu muito tenho que ouvir. Então, quando a gente escolhe, vamos falar do Evangelho, é porque a gente precisa ouvir o Evangelho. Independente da quantidade de vezes que nós vamos falar qualquer tema, é a quantidade de vezes que a gente lê, escuta, reflete, pesquisa, para estar no sangue, né? Para estar lá na massa. E para os dois que estão vindo hoje aí pela primeira vez, vocês já são espíritas? 3? São 3? Ah, segunda vez? Mas vocês são espíritas? Não? Ah, tá. Então, vocês estão me alegrando mais ainda, porque quando eu faço essa exposição, quando eu vou numa reunião pública, eu adoro quando tem pessoas que não são espíritas indo pela primeira vez, porque eu tento fazer uma apresentação para aqueles que não sabem nada de espiritismo. Porque para os que sabem, né, eu sei que pelo fato deles serem espíritas e cristãos, eles vão me ver com muita paciência, né, com muita fraternidade pelas minhas falhas, né, do tipo, isso que ele está falando eu já sei, não sei o quê, mas mesmo assim eles estão aqui. Até porque a gente está falando para os encarnados e acreditamos nós que para muitos desencarnados que vêm nesse centro de luz serem assistidos, amparados, consolados e assim por diante. Então, hoje, falando aí do capítulo, a gente começa com a pergunta. É para aquele lado, para cima? Está desligado? Do lado esquerdo? Foi não. Então, a gente começa com uma pergunta. Jesus referiu-se em algum momento de suas pregações à existência de outros mundos habitados? Vamos ver se ele se referiu? Espera aí, foi demais. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Isso está no Evangelho de João. Daqui a gente fala várias coisas. Se a gente já entende que Jesus já existia uma pré-vida antes da encarnação. Então, isso já é um tema que poderia ser explorado, né? Principalmente quando a gente estuda o capítulo 1, né? Não vim destruir a lei, ou seja, a gente vai falar, no princípio era o verbo. Então, Jesus já existia, o Espírito já existia, não foi criado com o corpo, porque ele se fez corpo. Então, não foi uma alma criada. Aí já é outro tema. Ah, ele vai e volta. Pô, então os espíritos podem ir e voltar e se comunicar com a gente, porque Jesus, depois que morreu, era um espírito. Então, se Jesus pode, por que os outros espíritos também não podem? Então, vocês podem observar que de um tema, de uma frase qualquer ensinada por Jesus, à luz da doutrina espírita, nós podemos desenvolver vários outros temas. Mas esse tema, na pedagogia de Kardec, ele não faz os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo de forma aleatória. Porque o capítulo 2, Jesus fala, meu reino não é deste mundo. E eu vim para vos preparar para esse reino. Mas esse reino é aqui na Terra ou é o reino do mundo espiritual? Isso nós já vimos no capítulo 2. E como é esse reino? Lá não está detalhado. Ou seja, vai todo mundo aqui virar anjo, de asinha, todo mundo nu, pulando de nuvem em nuvem, sei lá, cantando hosana nas alturas por toda a eternidade.
Como é esse mundo? Então, há muitas moradas na casa do meu pai. A ciência espírita, a filosofia espírita, ela já vem nos trazer que esse conceito, que poderia ser apenas teológico e uma coisa abstrata, ele passa a ser para nós algo concreto, objetivo. Ele vai descrever como é essa morada, não só uma, mas muitas. Aí nós podemos ir fazendo perguntas, contextualizando na época de Kardec. É a mesma constituição física dos diferentes globos que circulam no universo? Naquela época, eles tinham telescópios ainda bem limitados, observando aqui o nosso sistema solar, criando ainda os conceitos, não tinha a tecnologia que tem hoje. Faz outra pergunta. Existem outros planetas, indivíduos inferiores ou superiores da Terra? Todos os globos que existem no universo são ocupados? Existe vida em todos os orbes do universo? É uma série de perguntas. E onde é que, por quê? Porque ele vai perguntando. Porque nós não sabíamos se tinha ou não. Há vida em Marte? É ou não é? Os cientistas, eles procuram vida como a nossa. Mas eu costumo dizer o seguinte, o pessoal fala assim, quando você vai ver o raio de luz, você, a olho nu, você não vê, mas usando equipamentos, você vê que ele tem várias frequências de ondas de luz que os instrumentos vão pegando. E à medida que a tecnologia vai avançando, nós vamos tendo acesso a essas informações que existem. Mas enquanto você não tivesse esse recurso, você não teria isso. E o plano vibratório da energia do mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso que o mundo espiritual existe e a gente não o vê, porque ele está num plano vibracional diferente do nosso. Agora, imagina se Jesus usa essas palavras na época que ele estava aqui na Terra. Ele não conseguiu explicar a Nicodemos da reencarnação. Isso é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, esse tema, há muitas moradas na casa de meu pai, ele pode ser explicado simplesmente no... Está clarinho? Vocês estão conseguindo ver bem daí? Ficou claro, né? Demais. Deve ser a luz. Ah, tá. Ó. Então, a pessoa, ela pode querer falar desse tema se valendo do Livro dos Espíritos. Ele pode pegar um capítulo, 2, um tema, uma parte do livro e vários temas correlacionados a muitas moradas na casa do meu pai, pode ser exposto fazendo uma apresentação do Livro dos Espíritos. Por quê? Principalmente para quem está chegando agora. O Livro dos Espíritos, ele é o livro fundamental, ele é o livro base. Ele tem para mais de 1000 perguntas e respostas sobre a doutrina dos Espíritos. Kardec fala sobre tudo. Os livros que vieram depois, inclusive de autoria de Allan Kardec, eles são um complemento, ele vai pormenorizando aquilo que está no Livro dos Espíritos, ele vai detalhando, vai se estendendo nos assuntos. E no Evangelho também é assim. Mas nós vamos aqui nos ater ao conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele começa com diferentes estados na erraticidade. O que é a erraticidade? É o espírito desencarnado que ele ainda não está no seu estado puro. Jesus é um espírito puro. Ele encarnou porque ele veio numa missão na Terra enviada por Deus para ajudar a humanidade da Terra a se desenvolver. Mas os espíritos, eles, quando não estão no corpo físico,
eles estão, vamos dizer assim, no mundo espiritual, na condição de espírito, com os seus corpos espirituais. Então a gente fala que eles estão na erraticidade. E no estado da erraticidade, ele aqui, o Kardec, ele fala do universo de um modo geral. Ele não está particularizando o mundo espiritual. Ele aqui englobou tudo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos. Então você não vai pegar uma criança que está aprendendo a ler e escrever e botar na universidade. Então, é uma morada, é um mundo de acordo com o seu desenvolvimento, a sua capacidade. E aí ele vai falar não do espírito que está na matéria, mas esse universo, material e imaterial, ele vai falar do espírito, a sua condição espiritual, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Venturoso ou desgraçado. Ele é que cria a sua felicidade ou a sua infelicidade de acordo com a sua conduta, com o seu pensamento, com o que ele está se ligando. Ele está se ligando ao mal, ao ódio, à ira, à inveja, ou ele está se ligando à fraternidade, fazer o bem, perdoar. Então ele é que vai atrair para si a felicidade ou a infelicidade de acordo com aquilo que ele tiver sintonizando. Tem um programa, a gente sempre tem que pensar no tempo que a gente tem para fazer a palestra. Quando a gente tem tipo assim, é um seminário, vamos falar horas, aí é que a gente bota bastante coisa. Tem um dos programas dos Amigos da Luz, eles têm uma enquetezinha lá, que é com o que você está ouvindo, com o que você está sintonizado. É como se fosse uma rádio, então tem o locutor dizendo, bom dia, felicidade, começou bem o dia, e tem um outro, começou mal o dia, o tempo está horrível, está com engarrafamento na estrada, então ele vai botando as condições do dia a dia, sob o ponto de vista de você estar de bem, e sob o ponto de vista de você estar de mal. Então, é por aí, é muito ilustrativo isso. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e o mundo. Os espíritos perfeitos, esses podem ir aonde eles quiserem. Mas a gente vê, por exemplo, o André Luiz, espírito. Ele, quando foi viver na colônia espiritual Nosso Lar, ele queria ter contato com a mãe dele, mas a mãe era mais evoluída do que o André Luiz e vivia numa cidade mais evoluída. Ele só ia ter com a mãe na condição de, foi permitido você vir até aqui. Então é assim, os espíritos, por uma questão vibracional, eles não podem ir aonde eles querem, já de cima para baixo podem, o que para eles é uma felicidade enorme. Seja o estado de espírito desgraçado ou venturoso, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, aquela ideia de que onde fica o umbral, onde fica o purgatório, onde fica o inferno e o céu? O céu é em cima, o inferno é embaixo? Então, essa ideia de ter um local geográfico, ela é mais uma questão vibracional. Isso não impede que haja uma localização em que determinadas cidades ou estabelecimentos existam no plano espiritual para não ficarem aleatórios. Outras já ficam vagando por aí como se fosse um satélite em volta da Terra. Mas isso são detalhes que fogem aqui ao objetivo. O importante é a gente imaginar o seguinte, quando eu morrer, então, peraí,
qual é a cidade espiritual que está acima de São Pedro da Aldeia. Isso, na verdade, para nós acaba sendo irrelevante. Por quê? É o nosso estado vibracional, é o nosso coração, o nosso desejo da gente ir para onde a gente achar que deve ir. A gente pode despertar no lugar e dizer, eu queria me dedicar a tal lugar. Então você vai para tal lugar. E assim procede. Então, essa primeira visão, conforme eu já falei, o Kardec, ele entra em detalhes que ele não entrou no Livro dos Espíritos. Passado essa visão de que há muitas moradas também no plano espiritual, ele já volta para o mundo material, o mundo de espíritos encarnados. Então ele começa diferentes categorias de mundos habitados. Diferem quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. O próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30, em que ele fala o mundo e o mal, ele coloca lá que a Terra, ele falando especificamente da Terra, que a Terra é maravilhosa, o mundo é perfeito, mas não necessariamente os homens, porque o mal não é necessariamente do mundo, mas dos seus habitantes. Então são os habitantes que vão fazer. Sabe aquela expressão, o estudante que faz a escola e não a escola que faz o estudante? É lógico que uma escola com uma boa direção, bons professores, uma boa estrutura, ela vai influenciar no desempenho do estudante. Mas se o estudante não fizer a parte dele, você pode ter o melhor professor do mundo que vai repetir de ano, não vai aprender nada. Então ele vai falando dos mundos inferiores. A existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Esses mundos inferiores que ele está se referindo é os primórdios. É quando o espírito ele acaba de sair das mãos do Criador. Ele já está saindo daquele estágio animal para o hominal. Então ele está preocupado com tecnologia, ele está preocupado com religião, ele está preocupado com filosofia. Não, ele está preocupado em comer, em sobreviver, né? E quando ele vai lá, ele não está preocupado em saber se a mãe do outro vai chorar. Ele não tem esse sentimento, mas ele já tem dentro de si a centelha divina. É uma coisa que vai sendo desenvolvida. Ele já tem dentro de si a ideia de que há algo mais. Há um ser superior que rege a sua vida. E a gente consegue ver isso até nas pinturas rupestres dos povos mais selvagens em cavernas. Já tinha algo lá, né? E isso já faz toda uma diferença que nos diferencia dos animais. Nos mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Então, nós já estamos evoluindo na escala evolutiva. Esse mundo intermediário, a gente precisa, às vezes, da luz para entender, a gente precisa da noite para entender a luz, a gente precisa do frio para entender o calor, a gente está ainda desenvolvendo as nossas sensações, as nossas emoções. Então, no mundo intermediário, nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo descobertas que vão nos ajudar a gente escolher o melhor padrão de vida. Então ele está aqui dando um conceito geral. Diferentes categorias de mundo. Mais uma vez, os habitantes é que definem se esse mundo é inferior ou superior, evoluído. Aí ele vai falar dos mundos superiores. O bem prevalece. A luta pelos valores materiais é inexistente. Trabalha-se pelo bem de todos, através do bem, da fraternidade, da solidariedade. Quanto mais elevado pelo adiantamento espiritual dos seus habitantes, mais reina a felicidade e a paz. É uma doutrina consoladora.
porque ele demonstra que só depende da gente termos um mundo para sermos felizes. Aí a gente fala assim, tá, mas esse mundo superior, em muitos sentidos, respeitadas as suas proporções, dentro da própria Terra, você tem mundos superiores e inferiores. Exemplo, muita gente quer sair do Brasil para morar em Portugal. Ah, não, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Agora está como quarto, há pouco tempo estava como terceiro. Não, eu vou para lá porque lá é um país seguro. Mas por que lá é um país seguro? Se nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, porque lá eles já despertaram uma consciência ou eles estão vivendo uma vida que isso para eles é importante, eles tratam disso para a qualidade de vida deles. Mas eles podem ter outras deficiências que aqui no Brasil nós podemos ser melhores do que ele. Exemplo, o Brasil é uma referência mundial em campanhas de vacinação. Quando a gente faz uma campanha, a gente vacina em massa. É um exemplo para o mundo. E muitas outras coisas que a gente também tem de positivo. Não vamos ter síndrome de vira-lata, não. Aí a gente vai, se a gente for pensar no Japão, na Suécia, na Finlândia, na Islândia, cada mundo tem os seus problemas e tem as suas vantagens. Nós ainda... Então, essas qualidades de vida, de solidariedade, do bem, só depende da gente, só depende da nossa conduta. Segundo o Espiritismo, e estamos avançando aqui, segundo o Espiritismo, como podem ser classificados os diferentes mundos? Mundos primitivos, ou seja, segundo o Espiritismo, porque se a gente for ver a ciência, a gente vai dizer que o nosso Sol, nosso Sol é uma estrela de quarta magnitude. Você tem a magnitude que vai de 1 a 6, então você tem classificações. Mas segundo o Espiritismo, pelo menos aqui para nós, definidos pela doutrina espírita que a gente segue, nós temos a classificação de alguns. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações humanas, já foi explicado. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que esperar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, que para nós já seria o paraíso. Para nós é como se a gente já estivesse morando no país mais seguro do mundo, né? Com uma saúde perfeita, uma educação perfeita, onde não tem analfabetismo. Mas ele é um mundo perfeito? Não. Ele é só um mundo melhorado. O mundo de regeneração, ele é um mundo de transição entre o mundo de expiação e prova e o mundo feliz, em que os homens que aqui vivem ainda vão viver na carne, ainda vão ter as suas necessidades materiais, mas eles não vão ter as paixões destruidoras que a nossa raça humana, ainda em estágio de evolução, comete. Mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Alguém consegue imaginar como é um mundo desse? Não. A gente não consegue imaginar. O homem é capaz de descrever como é o inferno, né? Umas zonas, as zonas infernais. É um terror, tá? Agora, como é que a gente imagina o céu? Alguns até tentam descrever, né? É o paraíso. Como é que é o paraíso? É Adão, Eva, o leão, o dinossauro, a borboleta, todo mundo vivendo em harmonia e comendo grama. E o pasto está sempre verdinho. Então, cada um idealiza o céu como quer. Tem gente que já bota que é um rio de leite, né? Tem outros que já vão dizer que é a cidade prateada, onde moram os eleitos. Então, cada um vai descrever. A gente não tem, a gente tenta usar a nossa imaginação, mas a gente ainda está longe de como é esse mundo.
Mas um dia nós chegamos lá. E dentro os diversos planetas existentes no universo, qual é a situação? Você está aqui na rabeta da Via Láctea. Via Láctea, que só para você atravessar ela de ponta a ponta são 100 mil anos. Luz, né? Imagina. E aí? O que vocês acham que a Terra é? Caramba. Fala aí, Rogério. A pergunta não é retórica não, vocês podem responder. Ó, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem, abraço com tantas misérias. Isso vai ser explicado melhor no slide seguinte, em que nós estamos aí nas mãos do Cristo, em que não tem textão não, embora no capítulo tenha um textão. Destinação da terra, causa das misérias humanas. A gente se surpreende, como é que pode aqui ter tanta coisa ruim? Como é que Deus permite isso? Aí a pessoa resume a humanidade no universo infinito. A ciência já elabora as teses de múltiplos universos, não só um, em que toda a humanidade está aqui na Terra. Então Deus, ele fez esses trilhões e trilhões e trilhões de estrelas só para a gente olhar para o céu numa noite que não tenha nuvem, de preferência numa noite sem lua cheia, e dizer, tá bonito, gostei, né? Então, gente, a gente tem que imaginar que aqui nós estamos no mundo em que, pelo nosso estágio atual, nós não podemos reclamar não, porque era para ser pior. A gente costuma dizer o seguinte, quando a gente tem alguns estudos, até o Chico falava, né? Deus é muito bom para nós o tempo todo, e mais um pouco, porque quando a gente vem ao mundo para, entre aspas, expiar os nossos pecados, né? Ele vai dando em doses homeopáticas, porque nós somos infinitos, nós vamos ter múltiplas existências, não tem pressa. Quanto mais a gente se esforçar para evoluirmos, melhor, porque a gente vai pular etapas, né? Natureza não dá salto, é só uma linguagem aqui figurativa para entender que a gente pode fazer a nossa parte para atingirmos um mundo evoluído mais rápido. Um exemplo disso é o Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele desencarnou, a Celina chegou com um recado para ele, pelo seu trabalho na Terra, você ganhou o direito de ir no mundo melhor. Aí ele, eu agradeço, mas eu posso ficar? Por quê? Porque eu quero ajudar os meus irmãos que estão na Terra a eles terem a felicidade que agora eu estou tendo. Aí, tudo bem, foi concedido. Ou seja, ele está na Terra porque ele quis, para ajudar os irmãos. Ou seja, os espíritos mais fortes, eles ajudam o espírito mais fraco. Porque ele é um espírito superior. O espírito inferior é o contrário. O mais forte quer dominar o mais fraco, quer subjugá-lo. E não é assim que deve ser. Tem que ser justamente o contrário. Então, se a gente, na Terra, imagina que a nossa população é doente, que a gente vive num meio pantanoso, né? Se nós cometemos crimes às leis de Deus, aí é um lugar para ser feliz? Você chega no hospital cheio de gente doente, é um lugar para ser feliz? Só quando você está curado, aí você sai de lá feliz. Você, quando comete um crime, se arrepende e diz que nunca mais vai cometer esse crime e vai sair dali dizendo para mais ninguém cometer o crime porque a vida criminosa não compensa. Em vez de dizer, não, o crime no Brasil compensa. Não, não compensa em lugar nenhum do mundo. Né? Crime é crime. Se não paga aqui, vai pagar em outra vida, porque Deus está vendo tudo. Né? Às vezes o cara se inocenta às leis dos homens, mas as leis de Deus não. Então, mas ele nos dá um consolo.
ao mesmo tempo que ele descreve as misérias da Terra, ele fala que a Terra também vai evoluir e que nós vamos dar a volta por cima, vamos ter a felicidade de evoluirmos e sermos felizes. Então, a Terra como escola, você fala assim, eu adoro ir para a escola, que bom, mas muitas crianças vão para a escola porque quer ou porque precisa? Porque precisa, porque eles gostariam de estar ou na rua com os amigos, ou estar em casa jogando videogame, né? Ou estar dormindo, mas ele tem que ir para a escola. Né? Aí ele vai dizer que a escola, minha vida, não sei o quê, mas os pais não estão lá mandando o filho para a escola. Aí você vai dizer assim, você está sendo mal com o seu filho? Não, você está querendo o melhor para ele, está querendo educá-lo. Então, quando a gente tem esse ponto de vista, a gente vai entender, e nós vamos entender isso muito melhor quando a gente estudar o capítulo 5, que todas as dificuldades, que às vezes o mal, aquilo que nos aflige, nossas aflições, é o que nós precisamos para a correção de atitudes. E a parte final, as instruções dos espíritos, como Kardec sempre coloca ao final de cada capítulo, para trazer as palavras próprias deles e não o ponto de vista do Kardec. Ele aqui já coloca logo de início o resumo de todos os espíritos superiores que se comunicaram falando sobre como são esses diferentes mundos. E eles aqui, eles vão justamente descrever como é o mundo inferior, como é o mundo intermediário, como é o mundo superior, que nós já vimos. E Santo Agostinho, ele vem falar para nós dos mundos de expiação e prova e do mundo de regeneração. O mundo de expiação e prova, ele já começa assim, o que falar que vocês já não sabem? Mas todas as dores e as misérias fazem parte do aprendizado. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta assim, o nosso anjo da guarda, ele fica triste, aborrecido quando a gente não segue as orientações dele? Eles respondem, olha, faz parte. Ele fica feliz se você seguir, mas ele entende que se você não seguir, é o seu livre-arbítrio, é a sua escolha, porque ele está com a consciência tranquila de que ele fez a parte dele. Então, aqui, quando a gente está no mundo de expiação e prova, nós temos que botar na cabeça que o suicídio vai acabar com o mal. Não, a vida continua. E adianta ele mudar de mundo? Não, se eu for para um mundo feliz, não vai dar certo. Tem uma historinha, cada palestra, o tema é o mesmo, a palestra é o mesmo, mas a gente sempre vai contando histórias diferentes, né? Tinha uma que o cara foi numa cidade, aí falou assim, na entrada, né? Chegou lá para o cara que estava sentado na entrada, não sei se vocês conhecem essa história, aí perguntou, como é que é a vida aqui? Aí o cara perguntou, como é que era a vida lá de onde você veio? Lá era horrível, lá era terrível, todo mundo se matava, era um passando a perna no outro, era inveja, cobiça, egoísmo, ninguém era solidário, era cada um por si. Aí o cara, rapaz, aqui é a mesma coisa, não tem nada diferente. Aí o cara nem entrou na cidade, seguiu adiante. Aí chegou um outro, perguntou também o cara que estava na entrada, como é que é a vida aí nessa cidade? Como era, de onde você veio? Era um lugar maravilhoso. Eu saí de lá, até lamento, mas foi por necessidade de trabalho, não sei o quê, né? Aí, não, pode entrar, aqui você também vai se dar bem. Ou seja, é a pessoa que ela, com o pensamento dela, é que vai tornar o lugar melhor ou pior. Se o outro veio dizendo, meu mundo é aqui, não sei o quê, ele se esforçou por melhorar aquele mundo? Não. É uma felicidade para o espírito, é uma recompensa para o espírito, ele com esforço próprio evoluir para um outro mundo? Claro que é. Por quê? Porque ele não consegue no mesmo mundo ter todos os estágios, todas as estações de desenvolvimento que ele precisa como espírito imortal para se tornar um espírito puro.
Mas isso não quer dizer que ele não possa, no mesmo globo, ter várias experiências. Se a Terra está se transformando de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, a Terra está evoluindo, e como é que a Terra vai evoluir? Ah, vai ser a partir do ano tal? Não. Esse processo, ele está ocorrendo, e ele ocorre todos os dias com a encarnação de bons espíritos e o êxodo daqueles que já não têm mais condições de permanecer na Terra, porque eles estão tão endurecidos, eles não foram tocados pelo bem, pelo amor. Ou seja, a presença deles aqui vai atrapalhar. Tem um filme americano baseado numa história real. Eu estou falando, não estou olhando para a hora não. Aí tem um filme americano, esqueci agora o nome do filme, não sei se a escola era um caos. O pessoal lá estava pensando até em fechar a escola, porque aquela escola ia ser que nem Sodoma e Gomorra. Vamos destruir essa escola aí, porque não salva ninguém. Aí chegou um diretor lá, ele reuniu todos os alunos no auditório. Mas lá, não sei hoje, mas na época que a história se passa, ele tinha essa autoridade e a sociedade o apoiava nesse sentido. Aqui o diretor não pode nem encostar no aluno, que é processado. Mas a gente fala isso porque a gente sabe como é que é a área de educação. Então a gente pode falar. Aí ele reuniu todos os alunos no auditório, todos. Aí ele tinha uma lista, esses alunos aqui, à medida que eu for falando o nome, vocês vão se levantando. Aí ele foi falando, levantou um número, uma parcela do que estava no auditório. A partir de agora, vocês estão excluídos da escola, podem se retirar. E ainda chamou a força policial lá, bota para fora, aqui dentro vocês não ficam mais. Quem ficou? Se vocês quiserem, então vocês vão ter uma educação, a gente vai fazer de vocês gente. Ou seja, ele tratou com desumanidade? Não. Porque existe uma diferença entre ser bom e ser bonzinho. Ser bonzinho, às vezes, a pessoa não tem sabedoria. E ser bom, Jesus era bom, mas Jesus era duro, quando precisava falar com dureza com quem ele tinha que falar. Porque ele tinha que falar de acordo com a pessoa. E não existe ninguém aqui na Terra mais amável do que ele pela sua natureza. Então, gente, nós é que vamos definir o que, onde, como a gente deseja viver. Falando disso, também falei do mundo de regeneração. E aqui, ciclo evolutivo dos planetas, a gente observa muito isso na lei de progresso, que não só as pessoas evoluem, mas até os próprios mundos, eles evoluem. E é só uma ilustração da progressão dos mundos, que a Terra já foi um mundo primitivo, aí ele vai tendo períodos de transição, que não existe uma... Para a espiritualidade pode ter, para nós aqui no plano terrestre fica difícil ter essa compreensão. E vamos evoluindo, e conforme eu falei, nós nos atentamos aqui exclusivamente ao conteúdo do capítulo do Evangelho. Mas se você for ver aqueles outros capítulos do Livro dos Espíritos, a quarta parte, então, que ele vai falar da vida futura, ele fala de céu, de inferno, de purgatório, que é da questão 1012 em diante. Então ele vai começar a falar da pluralidade das existências lá no capítulo 4 e por aí vai. E para retratar muito bem tudo isso que foi falado, tem uma canção que ela pode ser apresentada no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no capítulo 3, pode ser apresentada até no capítulo 4, que vai falar de reencarnação e ressurreição, né? A diferença que o Kardec faz. Vamos à musiquinha então?
TI. Aí, não se pode elogiar, tá vendo? Agora vai. Pode sim, pode sim. O cara é bom. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, Bom, aos amigos espíritas muito mais experientes do que eu espero não tê-los desagradado muito. Espero ter atendido as expectativas aí da apresentação do tema. Ao casal que está vindo aí, tranquilinho, satisfatório, deu para explicar? Deu? Então, que bom. Então, vamos ao nosso último slide. Só obrigado, nosso lar, uma boa noite a todos, tá? Olha a humilhação. Nós é que agradecemos, Jorge. Agradecemos muito do fundo dos nossos corações. E nós vamos passar agora para a segunda parte, que é o momento do passe. Pedir que todos fiquem em silêncio. Léo vai estar colocando aí uma música para gente. E quem não desejar o passe, basta sinalizar. E a NET, que é responsável pelo passe, me passou 3 nomes de aplicadores de passe da noite de hoje: Rogéria, Adriano e Tereza.
E agora, companheiros, nós convidamos o nosso amigo Jorge Marques para fazer a nossa prece de encerramento. Em nome de Jesus, aqui estamos reunidos para recebermos as bênçãos das suas lições, da verdade trazida pelos espíritos superiores, sob a coordenação do Espírito de Verdade, aonde nós temos acesso a essa doutrina tão consoladora, que esclarece o porquê de aqui estarmos, de como devemos lidar com as situações do dia a dia, em busca de uma vida melhor, uma vida espiritual mais evoluída, de paz e tranquilidade, seguindo o Evangelho do Mestre e todos os demais conhecimentos. Somos gratos aos trabalhadores do plano espiritual que desde cedo aqui se encontram para cuidar do ambiente, de nós, encarnados e dos desencarnados, a todos os trabalhadores que se dedicam a esta casa, desde a sua limpeza ao passe. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de aqui vir falar do seu Evangelho. Sabemos que as bênçãos aqui recebidas também se estendem aos nossos lares, aos nossos entes queridos e àqueles que aqui não puderam estar hoje, mas que em pensamento, em oração, gostariam de estar ou se fazem sempre presentes. Temos a certeza que voltaremos para casa melhor do que quando aqui chegamos. Obrigado, Jesus. Obrigado aos trabalhadores espirituais desta casa, por todas as bênçãos recebidas esta noite. Que assim seja. E é exatamente assim que a gente sai daqui, né? Sentindo uma leveza. A gente sai sentindo muito melhor do que quando nós chegamos. E é muito gratificante saber que nós temos esse bálsamo, esse ambiente que traz essa paz, essa tranquilidade para a gente, que a gente possa levar para os nossos lares. Agradecer mais uma vez ao nosso companheiro Jorge Marques, agradecer a presença de todos que vieram aqui essa noite, agradecer também aqueles companheiros que estão nos assistindo, que estão aí de maneira remota e que estão acompanhando a transmissão e que divulguem, né? Porque fica disponível pelo YouTube. Então, se nós pudermos compartilhar também com os nossos amigos, nossos amores, que a gente possa estar fazendo. Então, não preciso falar das atividades da casa, porque estão ali no quadro. Peço que todos tenham atenção para ver as atividades da casa com os horários. E vou me despedir até amanhã, né? Amanhã às 17h30 estamos aqui novamente com o estudo do Fonte Viva, Livro dos Espíritos e Evangelho. E quem não puder estar aqui conosco amanhã, pode estar nos procurando e entrando, acessando o estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos em casa pelo Google Meet. Um abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.